Hoje o tema aqui são residências malignas versus residências benignas. Mais uma coisa que quando a gente veio pra cá, a gente não tinha a menor noção de que existia essa distinção, né? Que é uma distinção subjetiva, claro. Então, pra gente começar a falar sobre isso, deixa aquele gostei aqui embaixo e vamos pro vídeo. E esse vídeo aqui foi inspirado pelo post da nossa amiga, agora pessoalmente também. Agora pessoal! Não só mais pela internet, da Letícia Predi. Exatamente. Deixar os créditos aqui pra ela. Bom, ao assunto do vídeo, sobre programas malignos e benignos. Eu sei que aí no Brasil também, a gente também fala sobre isso, mas aqui nos Estados Unidos isso é muito mais falado, assim, isso é muito mais divulgado. E basicamente o que definiria, né, ser um programa maligno ou ser um programa benigno? Eu acho que maligno seria você ir para aquele programa onde o R+, vai te castigar, né, o R-, e que os R's menos, quanto menos você for, mais você vai ser meio humilhado durante os rounds, né, e vai meio que ser aquele cara ali que passa vergonha toda hora, né, e que é meio derrubado mesmo em toda vez que você apresenta alguma coisa. Isso tem muito nos programas médicos, então fica nessa impressão, né, de que o R- é sempre humilhado, castigado aí pelo Chief Resident, pelo R+, enfim. Mas não é isso, porque isso hoje em dia é até um pouco raro, assim, de você ver tão na cara, assim, nessa humilhação. Existe, mas é muito mais raro do que o que era. Eu tenho attendees que contam histórias, assim, attendees que são attendees há 40 anos, então eles contam história lá de trás, que dizendo que era assim mesmo, essa coisa da hierarquia na medicina, especialmente aqui nos Estados Unidos, era muito forte, e que eles eram realmente maltratados pelos attendees Essa relação da hierarquia em relação aos maus tratos, assim, aos né? maus tratos, Eles falavam assim que... Porque a hierarquia existe, né, na medicina e é muito forte. E é muito forte. Muito mais forte do que no Brasil. Quando eu mudei pra cá, no nosso PGY1, foi uma das coisas que mais me incomodou. Como que o pessoal fala, tipo assim, você é meu interno, você... Meu júnior. Você tem que fazer isso porque você é meu interno, você é interno ainda, você é abaixo de mim, né? E todo mundo fala isso. E com o tempo você... Depois você acostuma. Porque você vê que se você estiver trabalhando em um programa que não seja um programa maligno, você vai ver que isso são os ossos do ofício, que é assim que funciona, e você tem que respeitar a hierarquia, e você vai chegar naquela posição, né, de meio que chamar o seu R- também de interno ou de júnior e delegar essas funções, e você não precisa ser rude ou você não precisa ser humilhante, né, pra isso. Mas, de uma maneira geral, como escolher no programa certo, né? Eu imagino que você aí não vai querer ir para um programa maligno, você vai querer ir para um programa benigno. Então, quais são as características que você diria assim, de um programa benigno? Um programa benigno é um programa que se importa bastante com o seu aprendizado e com o seu bem-estar, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui da experiência que a gente tem com programas malignos, né? O que a gente passa aqui para vocês são coisas que a gente tem como experiência. E o nosso Interneer foi um programa relativamente maligno, vou dizer assim, por alguns motivos. Não tinha essa questão de humilhação, não era forte no programa. Os nossos R+, né, PGY2, PGY3, eles eram muito nossos amigos e nós também tínhamos uma relação boa com os attendings. Então não era por essa questão, era mais por questão de que o programa queria que você tocasse serviço mais do que aprendesse o que você estava ali para aprender, né? Então, por exemplo, o programa te chama, sabe que você é AMG, tá vindo de fora e pensa assim, então a gente pode fazer o que quiser com eles. É o cara que tá desesperado mesmo para entrar em qualquer lugar, então vamos chamar ele aqui que ele vai fazer o que eu mandar. Exatamente. Então, a gente trabalhava, por exemplo, de uma média de 13 horas por dia, todos os dias. Todos os dias, sim, 6 dias na semana, né? Que era o máximo. E raramente a gente tinha um final de semana livre. E você percebe que programas universitários grandes, né, que são programas muito procurados pelos americanos, por exemplo, quanto melhor o programa em termos de aprendizado e de qualidade de vida, mais procurados esses programas são. E deixando só um parênteses aqui, o Igor falou sobre 13 horas por dia. Isso é muito, tá? Considerando que era um programa de internal medicine. Quando a gente fala de programa de cirurgia é uma outra conversa, porque são
programas já esperados que você vai trabalhar 14, 15 horas por dia mesmo. Mas isso para internal medicine, especialmente nos dias de hoje, onde a maioria dos programas que está buscando ser um programa benigno, valoriza muito o bem-estar do residente, o tempo de estudo e o tempo de sono para aquela pessoa voltar e funcionar no outro dia, isso é muito puxado. Porque, gente, pode parecer assim, 13 horas é um plantãozinho. Experimenta trabalhar 13 horas, 6 dias por semana, toda semana. Em algum momento... 3 anos. Exatamente. Em algum momento você não vai aguentar. Até porque a responsabilidade é muito grande. Muito grande. Com poucos dias você já tá, assim, saturado mesmo. E são 13 horas trabalhando. Você para 15 minutos pra comer na hora do almoço e trabalha o dia inteiro. Você para 15 minutos pra pegar a comida, porque normalmente você come fazendo alguma coisa, né? Assistindo uma aula e tal. E então, alguns programas de internal medicine, por exemplo, aí pelo país, que são considerados benignos, né? O residente chega em torno de 6, 7 horas da manhã também. No comecinho da residência, é apertado você mesmo. sempre, independente de onde você passe, né? Você sempre vai trabalhar bastante, porque tem muita coisa que você precisa aprender muito rápido. Porque o programa depende bastante de você. Mas depois você chega em torno de 6, 7 da manhã e fica até as 4, 5 da tarde. Então, esse é o normal. O nosso normal era chegar às 6h30 e ficar até 7h30, pelo menos, né? Quando não ficava mais. Então, essa é uma diferença grande, né? Os hospitais de Nova York, por exemplo, é o estado que tem mais AMD e é um dos estados que tem a fama de ser mais maligno. Talvez seja por isso que tenha mais AMDs, né? Porque os americanos não querem ir para lá e normalmente eles conseguem escolher melhor para onde eles querem ir. Vários hospitais têm a fama de ter uma relação ruim com a equipe de enfermagem. No nosso R1, por exemplo, a relação com a equipe de enfermagem e com nossos atendentes era uma relação boa, né? Como eu falei, mas na clínica, a relação com a equipe de enfermagem, por exemplo, era sensacional, cara. Então, a clínica era uma semana no mês, né? E pra mim, era a melhor semana. Você tinha era um ambiente muito bom. Muito benigno. Era um ambiente muito benigno. Você chegava às 7 e ficava até às 4h30, mais ou menos. E é assim, o normal é ser assim pelo resto do país, né? No nosso programa, era normal ser assim só uma semana do mês. E essa semana, você trabalhava um menor espaço de tempo. Então, você conseguia chegar em casa e estudar sem já estar saturado, né? Sem estar muito cansado. A relação com os enfermeiros era muito boa, com os atendentes lá da clínica era muito boa. Então era uma semana que você chegava em casa assim, pô, que semana boa, né? Então acho que deu para entender a distinção assim do que é ser mais ou menos um programa benigno, um programa maligno. Uma coisa que eu acho que o Igor não comentou, que também é importante, os programas benignos, eles vão, né, o Igor já falou que vai focar na sua educação, mas não só no tempo que o programa vai te dar para você ter em casa, também no tempo dentro da residência. Então, programas universitários ou programas maiores, ou que tem melhores famas, né, maiores famas, na verdade, de serem benignos, são programas que vão investir no seu tempo de educação também dentro da residência. Então, são programas que geralmente têm grand rounds com speakers, né, com pessoas que vêm falar do país inteiro. Antigamente iam lá mesmo na universidade, né, falar, mas hoje em dia a gente faz ainda pelo Zoom, então eles dão muito valor a isso. Então você vai ter grand rounds, você vai ter todo dia, você geralmente vai ter uma aula de manhã e depois uma aula na hora do almoço. No nosso programa, por exemplo, de R1, a gente tinha 1 hora de aula só por dia. E isso pode parecer bom, tipo, nossa, só 1 hora de aula, que bom, né, ao invés de 2. Não, o bom é você ter 2 horas de aula, porque se você tá tendo aula, é um tempo que você tá parado das suas obrigações clínicas. Então você tá sentado, assistindo uma aula, assistindo um tópico, uma conferência, ou o que quer que seja. Então são coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho, né, e que você vai vendo o que diferencia um programa do outro. O nosso só tinha 1 hora por dia também, porque eles sempre lotavam os residentes com o máximo de pacientes que cada residente podia ver. Os programas que se importam mais com sua educação, eles vão te dar o mínimo para que você aprenda a manejar os pacientes, né? Mas para que você possa também estudar o que está acontecendo com cada paciente, né? Não assim,
não, eu preciso ver todos os pacientes aqui para que os attendings trabalhem menos e tal, porque senão os attendings vão reclamar para a supervisão do hospital, essas coisas, né? Então são coisas assim que ninguém fala, né? Mas que na hora lá na prática, depois que você passa, você acaba descobrindo. E a outra, acho que a última coisa é a questão do wellness, que hoje é algo muito forte no país, e por conta aí, né, das taxas de depressão e de problemas de distúrbios do humor mesmo, até mesmo suicídio, entre os estudantes de medicina e entre os residentes, que é sempre muito foi mais altíssimo. comum do que as pessoas falam, né? Exatamente. E com certeza a estatística é errada. Com certeza tem muito mais do que o que as pessoas realmente reportam ou o quanto que elas são realmente diagnosticadas. Então há uma pressão muito grande em cima hoje dos programas de residência para que eles tenham uma parte do currículo dedicado a bem-estar, ao wellness. E isso é muito subjetivo, né? No nosso R1 eles tinham essa parte dedicada ao wellness, mas que na verdade não era nada de wellness. Era tipo, você chegava lá e sentava e pintava um cookie lá de, sei lá. No Natal a gente montou um cookie, aí depois a gente jogou um jogo lá, né, de mesa, que é algo que tipo, tá, legal, divertido, mas não mudou nada no seu bem-estar, né? Te fez rir ali por, sei lá, 20 minutos e aí você voltou pra trabalhar. E programas que realmente se importam com isso, né? São programas que eles fazem Retreat Day, então é um dia que todo o serviço é coberto por attendings, os residentes não vão trabalhar, os residentes vão ter um dia de folga, assim, no meio da semana. E lógico, gente, que isso não acontece todo dia, todo mês, mas acontece a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Então, assim, são várias formas que eles buscam. Aí tem, assim, uma tarde que vai alguém, sei lá, dar uma aula de yoga, sabe? Coisas assim, então os residentes são tirados das atividades clínicas, o serviço é coberto por outras pessoas, por outros attendings, e por aí vai. E isso tudo vocês vão descobrir quando vocês forem entrevistar no programa. Então, esse vídeo aqui é importante para que você entenda isso daí e pergunte no dia da entrevista, porque se você não perguntar, ninguém vai te falar. E às vezes os programas falam assim, temos um currículo dedicado a wellness. Aí você tem que perguntar, tá, mas e aí, o que você faz? Fazem, né? Exatamente. Ou então assim, não, nós somos muito bons com, né, aulas, temos aulas todos os dias. Pergunte, mas como é que é? Aula de quê? Funciona como? Que horas que é a aula? Quando, os residentes, eles têm um tempo dedicado para essa aula ou eles vão ser chamados toda hora para, né, ser tirados da aula toda hora para trabalhar? Coisas desse tipo, que a gente não fazia nem ideia. E fazia hoje, ideia de nada, gente. A gente aplicou assim. E é muito importante. E eu que participei já 2 vezes aí de 2 rounds de entrevista, candidatos que realmente estão interessados, eles perguntam, gente, sempre, especialmente pra gente, especialmente quando é a sua vez de entrevistar com um residente, que é a hora, né, que eles têm mesmo para perguntar meio que livremente qual é a opinião do residente daquele próprio programa, né? Então é uma pergunta que vocês sempre têm que ter em mente, isso é muito importante e faz muita diferença você estar num programa mais benigno. Porque antes de você começar as atividades, você vendo um vídeo nosso aqui, por exemplo, aí a gente fala, tem que trabalhar 12 horas por dia, não sei o que lá. Aí você vendo de fora, parece tão simples, né? Hoje mesmo que eu não tô mais na residência e eu vejo Natália ralando lá, sofrendo, bicho, trabalhando pra caramba, mas quando você tá de fora, eu vejo ela fazendo isso, como eu não tô fazendo, na minha cabeça assim, tudo bem, tem que dar mais um plantão, beleza. E pra ela, com certeza, é muito exaustivo, né? Tipo, tem que dar mais um plantão, né? Então, sempre quando você estiver vendo aqui alguma coisa assim, parece que essa informação não é importante, mas e a gente reforça, pergunte na entrevista exatamente como é aquele programa, tudo que você quer saber. Eles vão perceber que você está interessado e você vai entender melhor como o programa funciona. Pergunte como é a relação entre os residentes, a relação entre os atendentes. E olha, não se engane, é uma entrevista. Óbvio que todo mundo vai tentar ali vender, né, o programa. Mas se você for perspicaz, você vai ver a diferença. É simples de ver a diferença em um programa onde as pessoas se dão bem, onde as horas são bem definidas, onde eles não estão trabalhando o residente ali até esgotar, né, de um programa que não faz isso. Então é algo que, se você estiver prestando atenção, se você souber que você tem que procurar por isso, você vai achar. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Não foi um vídeo assim super alto astral, porque sempre que você fala de alguma coisa maligna, né, alguma coisa... Tiveram algumas palavras aqui, né, como maligno, depressão, suicídio, que são coisas que são importantíssimas de serem faladas, mas que
A gente tem até um vídeo sobre isso, se você não conferiu. Normalmente você sai de um vídeo desse com um astral um pouco abalado. Então... Mas são coisas importantes, né, de serem faladas, especialmente para quem tá considerando sair de casa. Exatamente. E vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida quando você vier para cá, seja para fazer uma residência médica ou seja para fazer qualquer outra coisa. Eu sei que tem uma galera que está assistindo aqui a gente agora, que é o pessoal da enfermagem, pessoal da educação física, que a gente recebe mensagem de vocês lá no Instagram, então a gente sabe. Fisioterapia, tem várias pessoas de outras áreas agora querendo vir para os Estados Unidos também e que acompanham a gente para saber um pouquinho como é que é o estilo de vida e tal. E isso daí funciona basicamente para tudo, né? Então, se te ajudou um pouquinho esse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo pra gente. Então nos vemos nos próximos vídeos, no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu, galera!